Você já sentiu que sua vida mudou de forma repentina? Como se, de um dia para o outro, a paz foi embora, os sonhos se apagaram e o ambiente da sua casa ficou mais pesado. Talvez você tenha atribuído isso ao estresse, à rotina cansativa, a problemas emocionais. Mas e se eu te dissesse que algo espiritual foi ativado e não foi Deus? Muitos cristãos estão vivendo lutas invisíveis porque abriram portas sem saber. Pequenas atitudes, palavras, decisões ou alianças que pareciam inofensivas, mas se tornaram brechas no mundo espiritual. O inimigo não precisa de uma porta escancarada. Ele entra por rachaduras. E a pergunta que te faço hoje é: o que entrou na sua vida quando você achou que estava apenas vivendo normalmente? Muitas vezes, achamos que as coisas espirituais só envolvem cultos, orações e Bíblia. Mas o mundo espiritual está sempre em movimento, e cada escolha que fazemos abre ou fecha algo invisível. A Bíblia é clara: não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27. Isso significa que ele só entra se houver espaço. E esse espaço, muitas vezes, somos nós que criamos. Uma mágoa guardada, um conteúdo consumido que parece apenas entretenimento. Uma amizade que carrega uma atmosfera tóxica, um relacionamento que nos afasta de Deus. Tudo isso são portas. E o mais perigoso é que muitas delas não fazem barulho quando se abrem. Só percebemos quando já estamos sendo atacados, emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. O inferno sabe exatamente onde agir quando uma brecha é aberta. Você não precisa estar envolvido com ocultismo para abrir uma porta espiritual. Às vezes, a simples legalidade que damos ao inimigo com a nossa língua já é suficiente. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Uma declaração de derrota, uma maldição dita em raiva, uma promessa quebrada. Essas palavras muitas vezes carregam peso no mundo espiritual. E o que é mais preocupante, o inimigo registra tudo. Ele é legalista, ele acusa, ele cobra. E quando encontra alguém vulnerável, alguém que se afastou da palavra, que não jejua, que não ora, ele entra, disfarçado, sutil, mas aos poucos ele destrói. E você começa a ver áreas da sua vida desmoronando sem entender o porquê. Está na hora de olhar para dentro e perguntar: que porta eu deixei aberta? Neste vídeo, nós vamos identificar juntas essas portas. Eu não estou aqui para te acusar, mas para te alertar, porque existe saída, existe restauração, existe autoridade. O Espírito Santo quer te mostrar onde tudo começou, para que você possa fechar cada acesso, limpar sua casa, sua mente, sua alma. E o mais importante, blindar seu espírito para não cair novamente nas armadilhas do inimigo. Então fica comigo até o fim, porque além da revelação, eu vou orar com você, ativar verdades espirituais sobre sua vida e te entregar uma chave de libertação. Aperta o botão de curtir, compartilha com alguém que está enfrentando ataques sem explicação e comenta aqui abaixo: Espírito Santo, fecha as portas que eu não consigo ver. Porque o próximo bloco vai revelar quais são as portas mais comuns e silenciosas que o inimigo usa para entrar na vida de um cristão. A primeira porta que o inimigo mais utiliza é o ressentimento não resolvido. Guardar mágoas parece algo pequeno, quase aceitável. Afinal, todos nós já fomos feridos por alguém. Mas quando você escolhe permanecer alimentando essa dor, sem entregar para Deus, algo se abre dentro de você. Hebreus 12:15 adverte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O ressentimento não é apenas um sentimento, é uma raiz espiritual que, quando cresce, contamina o ambiente da alma e dá legalidade ao diabo. Ele começa a atuar na mente, na saúde, nos relacionamentos.
Quantas enfermidades emocionais são, na verdade, frutos de uma porta aberta pela falta de perdão? E pior, muitas vezes a pessoa nem lembra mais do que a feriu, mas a porta ainda está lá, aberta, alimentando opressões sutis. A segunda porta, talvez a mais silenciosa de todas, é o que você consome com seus olhos e ouvidos. Filmes, músicas, vídeos, conversas, redes sociais. O inimigo é astuto, ele esconde brechas em conteúdos que parecem normais, mas estão contaminados espiritualmente. Salmo 101:3 diz: "Não porei coisa má diante dos meus olhos." Mas quantos têm alimentado sua alma com sensualidade, violência, fofoca e até práticas ocultistas disfarçadas de entretenimento? Quando você dá audiência a essas coisas, você está concordando com elas. E a concordância espiritual é um portal. Não se engane, o que você assiste molda o que você sente. O que você ouve molda o que você crê. E se você sente peso, medo, confusão mental ou um vazio inexplicável depois de consumir certos conteúdos, pode ser que algo entrou e está roubando sua paz aos poucos. Não brinque com o que tem poder de acessar sua alma. A terceira porta é a desobediência persistente. Não estamos falando aqui de falhas pontuais, mas de rebelião contínua. Aquele momento em que o Espírito Santo já te alertou, a palavra já confirmou, mas mesmo assim você insiste em fazer do seu jeito. É como o caso de Saul, que perdeu o favor de Deus por insistir em obedecer parcialmente, 1 Samuel 15. A desobediência é uma escolha que tira a cobertura espiritual. Quando você ignora a voz de Deus, você está automaticamente permitindo que outra voz tenha espaço. E o inimigo é rápido em ocupar lugares que ficaram vazios. Ele entra nas finanças, na casa, nas emoções, e o que parecia apenas uma fase difícil começa a se tornar um padrão de destruição. Mas a boa notícia é que toda obediência futura pode reverter uma legalidade passada. Você só precisa decidir hoje a quem vai dar ouvidos. Porque sempre que Deus se cala, é porque você deu mais atenção a outra voz. E por fim, a quarta porta: alianças erradas. Muitas pessoas sofrem espiritualmente porque estão ligadas a pessoas, ambientes ou relacionamentos que trazem contaminação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6,14, que comunhão tem a luz com as trevas. Isso não significa que você deve julgar ou abandonar todo mundo, mas sim discernir quem está te arrastando espiritualmente. Quando você se une em alma com alguém que carrega feridas não tratadas, idolatria, rebeldia ou imoralidade, aquilo que está sobre essa pessoa começa a tocar você. Isso é bíblico, é espiritual e é perigoso. E o mais sutil é que essa porta geralmente é aberta por amor. Mas nem todo amor é aliança. Nem toda amizade é conexão divina. E se o seu coração está dividido, você vai perder a sensibilidade para discernir os ataques espirituais que vêm disfarçados de afeto. Comente aqui abaixo: Senhor, mostra-me com quem ainda estou em aliança errada. E fica comigo até o próximo bloco, porque eu vou te mostrar como detectar quando o inimigo já entrou. E quais são os sinais invisíveis que revelam isso. O primeiro sinal é a mudança repentina no ambiente espiritual da casa. O que antes era leve começa a parecer pesado. Você entra em um cômodo e sente angústia, opressão, insônia. Objetos quebram sem motivo. Discussões surgem do nada. O clima está sempre tenso. Não se trata de coincidência, mas de contaminação atmosférica. Quando uma porta espiritual é aberta, o ambiente físico sente. Assim como a presença de Deus enche o lugar com paz, a presença do inimigo traz peso. Em Atos 5, quando Ananias e Safira mentiram, a atmosfera da igreja foi interrompida pelo juízo espiritual. Isso mostra que o mundo espiritual toca diretamente o ambiente físico. Se sua casa está pesada, se você evita estar nela ou sente medo ao anoitecer, talvez algo entrou.
E se entrou, é hora de se posicionar, expulsar e purificar o ambiente. O que você tolera, permanece. Mas o que você enfrenta em nome de Jesus é obrigado a sair. O segundo sinal é a perturbação emocional inexplicável. Pessoas que abriram portas espirituais muitas vezes relatam crises de ansiedade, opressão sem motivo, pensamentos negativos recorrentes ou até impulsos destrutivos que não condizem com sua personalidade. O inimigo ataca a mente como uma fortaleza. 2 Coríntios 10, 4, 5. Ele não apenas sussurra mentiras, mas constrói pensamentos repetitivos que se tornam prisões. E quando a mente está cercada, o espírito começa a se calar. A pessoa ora e não sente nada, lê a Bíblia e não entende, adora e não se conecta. A vida espiritual se apaga porque algo está drenando de dentro para fora. Se você percebeu que está emocionalmente afundando sem causa aparente, não ignore. Faça um autoexame. O que você viu, ouviu ou permitiu que poderia ter aberto essa porta? O Espírito Santo sempre revela quando perguntamos com sinceridade. Comente aqui abaixo: Senhor, mostra-me o que está me oprimindo. O terceiro sinal é o enfraquecimento do discernimento espiritual. A pessoa começa a chamar o certo de errado e o errado de certo. Coisas que antes feriam sua consciência agora parecem normais. Isso é uma anestesia espiritual. Em 1 Timóteo 4:2, Paulo fala de consciência cauterizada, quando a verdade não fere mais, não move mais, não transforma mais. Isso acontece quando uma porta foi aberta e o Espírito Santo foi sendo silenciado. O inimigo vai sugando a sensibilidade do cristão até que ele se torna apático, e a apatia é o começo da queda. Porque quando você para de sentir, para de resistir. E quando para de resistir, começa a aceitar tudo. Cuidado com a frieza espiritual que chega como cansaço. Às vezes, não é cansaço, é opressão. Você não está apenas desanimado, você está cercado. E se o inimigo já está dentro, é porque há algo que precisa ser expulso com urgência. O quarto e quinto sinais caminham juntos. Paralisia espiritual e ciclos repetitivos de derrota. A pessoa quer orar, mas não consegue. Tenta jejuar, mas quebra. Vai à igreja, mas não se conecta. É como se estivesse presa espiritualmente. E junto com essa paralisia, começam os ciclos. Tudo dá errado sempre no mesmo ponto. Relacionamentos quebram do mesmo jeito. Finanças travam todo mês. Oportunidades desaparecem no último instante. Esses padrões revelam que há algo espiritual se repetindo. Em Marcos 9, um menino era lançado repetidamente no fogo e na água por um espírito que o possuía. O pai disse a Jesus: "Isso acontece desde a infância." Ou seja, era um padrão espiritual que só foi quebrado com intervenção divina. Se você vive repetindo fracassos e não sabe por quê, talvez a raiz não seja emocional nem física, mas espiritual. Curta esse vídeo agora, compartilhe com alguém que precisa dessa revelação e não saia ainda. Porque no próximo bloco eu vou te mostrar como fechar definitivamente essas portas e recuperar sua autoridade espiritual. Fechar uma porta espiritual não é simplesmente dizer, eu não quero mais isso. É um processo de arrependimento, renúncia, reposição e reconsagração. O primeiro passo é o arrependimento sincero. Não basta sentir culpa, é preciso reconhecer diante de Deus onde foi a brecha. Em Atos 3,19 está escrito: "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor." O arrependimento verdadeiro muda o ambiente espiritual. Ele quebra o contrato que o inimigo usava como legalidade. Então feche os olhos e diga em espírito: Espírito Santo, me mostra onde eu errei. Mostra-me o que eu aceitei, consenti ou normalizei, mas que abriu essa porta. Ele vai te mostrar.
Pode ser uma decisão, uma aliança, uma palavra, um costume. Quando ele revelar, escreva, reconheça e se quebrante, porque o arrependimento é a chave que fecha a porta por dentro. O segundo passo é a renúncia verbal. O mundo espiritual responde à voz, tanto de Deus quanto dos homens. Quando você abre a boca e diz, eu renuncio a essa brecha, eu anulo esse pacto, eu quebro esse ciclo em nome de Jesus. Algo acontece no mundo invisível. É como apagar a assinatura de um contrato. Jesus venceu o diabo com declarações. Está escrito. Paulo disse, com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. Então, abra sua boca. Diga agora mesmo, eu renuncio a toda legalidade que entreguei ao inimigo. Eu quebro toda aliança errada. Eu fecho toda porta de pecado, contaminação e desobediência em nome de Jesus. Isso pode parecer simples, mas o inferno treme quando um filho de Deus se levanta com autoridade. Por isso, declare com fé. Você não está apenas orando, você está decretando libertação sobre sua casa, sua mente e seu espírito. O terceiro passo é preencher novamente o lugar com a presença de Deus. Jesus alertou em Mateus 12, 43, 45, que quando um espírito sai de uma pessoa, ele volta e encontra a casa vazia, varrida e adornada. Ou seja, limpa, mas sem ocupação. O erro de muitos é que eles se arrependem, renunciam, mas não substituem. Uma casa limpa, mas vazia, continua vulnerável. Por isso, depois de fechar a porta, preencha o ambiente com a palavra, louvor, adoração, jejum e vida devocional constante. Troque músicas seculares por canções que ativam sua fé. Troque séries destrutivas por pregações que edificam. Troque silêncio por oração. Porque quem não preenche com Deus vai ser preenchido pelo mundo. E o mundo é o campo de atuação do inimigo. A sua proteção não está no que você evitou, mas no que você construiu como habitação do Espírito. Então, transforme sua casa em altar, sua mente em campo de batalha vencido, seu coração em templo cheio. Por fim, o quarto passo. Reconquiste sua autoridade espiritual. Quando você fecha as portas, limpa os ambientes e se consagra, algo começa a se alinhar no céu e na terra. Você começa a orar com mais fervor, sonhar novamente, discernir com mais clareza. As coisas que estavam travadas começam a destravar. Não porque tudo mudou externamente, mas porque você mudou internamente. O Espírito Santo volta a se mover livremente. Você começa a sentir paz de novo, mesmo no meio da guerra. Lembre-se, autoridade não vem de palavras bonitas, mas de vida consagrada. Quando você se alinha com o céu, o inferno reconhece. Foi o que aconteceu com Paulo em Atos 19:15. A Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O mundo espiritual reconhece quem tem portas fechadas. Comente aqui abaixo. Hoje, eu fechei todas as portas em nome de Jesus. E não saia ainda, porque agora vamos orar juntos e ativar tudo o que foi ensinado. Uma oração que sela esse processo e destrava o que estava preso. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora diante da Tua presença, junto com cada pessoa que chegou até aqui. Sabemos que nada é por acaso, e se essa mensagem chegou até esta alma, é porque o Senhor está fazendo soar um alerta do céu. Deus, nós reconhecemos nossas falhas. Reconhecemos que muitas vezes abrimos portas sem perceber. Através de palavras malditas, decisões impensadas, alianças erradas, pecados escondidos, ou até mesmo pelo silêncio e omissão diante daquilo que sabíamos que não vinha do Teu Espírito. Por isso, agora, com coração quebrantado e espírito contrito, nós clamamos: perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com o sangue do Cordeiro, restaura o altar que estava quebrado, expulsa em nome de Jesus toda presença maligna que entrou por qualquer brecha.
Que todo espírito de opressão, confusão, enfermidade, escassez, frieza ou prisão seja agora arrancado em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos com autoridade que todas as portas espirituais indevidas estão sendo agora fechadas com o selo do Teu Espírito. Nós renunciamos a toda influência do mal, quebramos pactos antigos, alianças de alma, ciclos malditos e palavras proferidas que deram legalidade ao inimigo. Declaramos que essa casa, essa vida, essa família, essa mente, esse corpo e esse coração pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Tudo o que entrou sem permissão do céu, agora está sendo expulso, e tudo o que foi perdido será restituído. Que haja libertação agora, que o ambiente mude, que a atmosfera da casa mude, que o sono volte a ser em paz, que os sonhos voltem a carregar revelação, que o discernimento seja restaurado e que a luz do Teu Espírito volte a brilhar com força no interior de cada um que ora comigo. Espírito Santo, nós te convidamos a entrar novamente, não como visitante, mas como dono. Toma o lugar que é teu, enche os vazios, remove os entulhos, desata os nós. Sopra sobre os ossos secos e traz vida. Que o fogo do Teu Espírito consuma tudo o que não vem de Ti. Que esta vida volte a sentir o Teu toque, a ouvir a Tua voz, a andar em santidade. Que essa autoridade que foi perdida agora seja restituída. Que essa voz que antes clamava no desespero agora clame com autoridade. Que os pés que estavam presos voltem a correr. Que o coração que estava em trevas volte a arder. E que tudo o que parecia sem esperança seja transformado pela Tua presença. Nós declaramos: nenhuma brecha ficará aberta, nenhum demônio permanecerá, nenhuma acusação terá poder, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E se você orou isso comigo, escreva aqui nos comentários com fé. Todas as portas foram fechadas em nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Talvez essa seja a chave da libertação que essa pessoa está esperando há anos. Não deixe o que o Espírito Santo começou hoje parar em você. Se inscreva agora, ative o sininho e que a paz de Cristo repouse sobre você e sobre a sua casa. Shalom.